Começou. Tá. Boa noite a todas e a todos, né? Eu agradeço ao Espaço Narrativas a oportunidade de estar aqui, a SIG, de permitir que a gente traga esse tema para discussão e dar voz a essas vozes que foram caladas, né? Então, eu vou tentar fazer uma apresentação que talvez possa ser meio confuso, mas eu espero que, quando eu estava elaborando ela, eu pensei, pá, tá doendo em mim, e eu acho que isso é sinal que está bem encaminhado. Como é que eu pensei para falar nesse tema tão terrível, né? Porque nós estamos falando da morte de 1.500.000 pessoas durante a barbárie nazista, e como dar voz a isso? Então, eu pensei o seguinte, então eu vou pedir que vocês consigam entender dessa forma. Eu vou ler para vocês a história do Holocausto através de trechos de diários de crianças que passaram pela barbárie nazista. E, ao mesmo tempo, eu vou colocar imagens de desenhos feitos por essas crianças. E vou tentar explicar. Vamos ver como é que vai rolar isso aí, porque eu acho que elas têm muito mais força, né, a palavra delas, do que a minha. Ok. Com a ascensão de Hitler, em 1933, o nazismo começou a implementar na Alemanha toda aquela ideologia antissemita que eles tinham pensado, né? Esse ódio aos judeus começa a aparecer dentro da Alemanha. Hannele, 13 anos, Alemanha. Costumava ver meu pai vindo para a casa do escritório mais e mais cedo, com os ombros encurvados, seus olhos tristes e preocupados. Rebeca, 17 anos, Tchecoslováquia. Meu lar era muito religioso e muito feliz. Todos tínhamos esperanças e sonhos, tal como tu. Nossos sonhos não se tornaram realidade. Hannele, 11 anos, Alemanha. Logo que Hitler assumiu o poder, as coisas pioraram. O ritmo mudou de forma imperceptível ao princípio, logo mais e mais rápido. Cada dia parecia trazer novas desgraças. Werner, 12 anos, Alemanha. Eu imagino deste modo. Hitler ama somente aos alemães, mas não às outras pessoas, e particularmente não a nós, os judeus. Em 1935, Hitler implementa as leis de Nuremberg. Basicamente, as leis de Nuremberg colocavam o judeu como cidadão de segunda classe na Alemanha. Na verdade, aquele judeu que vivia com todos os direitos na Alemanha, né, passa a ser aquele judeu da Idade Média, que não tinha direito algum. Hannele, 11 anos, Alemanha. Uma vez, durante o intervalo do meio-dia na escola, Ing e eu combinamos trazer nossos novos patins para o gelo e fomos juntas à pista de patinagem sobre o gelo ao ar livre. Mas quando chegamos, na entrada da pista, nos encontramos com um aviso bem grande. Não se admite cachorros nem judeus. A propaganda nazista foi algo impressionante nesse período, né? Nunca se produziu tanto filme quanto nessa época. Goebbels acreditava muito na propaganda. Um dos filmes mais importantes nesse período era o Judeu Sus, um filme que foi produzido, né, mostrando como o judeu era asqueroso. Moshe F., de 15 anos, da Bélgica, foi ver o filme e coloca assim no seu diário. Agora, no entanto,
Em frente de cada teatro podia-se ler: por ordem dos alemães, a entrada dos judeus está proibida. Ainda assim, fui ver o filme O Judeu Sus. O que vi me fez ferver o sangue nas veias. Quando saí, minha cara estava vermelha. Então compreendi os cruéis objetivos dessa malvada gente. Como querem injetar o veneno do antissemitismo no sangue dos gentios. Em 9 de novembro de 1938, na Alemanha, aconteceu um grande ataque à comunidade judaica da Alemanha, da Áustria e da Tchecoslováquia. Uma noite de terror, conhecida como a Noite dos Cristais, né? No final dessa noite, eu fico imaginando o som daquela noite, porque uma noite onde mais de 1.000 sinagogas foram queimadas na Alemanha, na Áustria, na Tchecoslováquia. Mais de 7.500 lojas dos judeus foram destruídas. Por isso esse nome bonito, Noite dos Cristais, o nome que os nazistas deram a essa noite, porque as ruas ficaram cheias de cristais, que eram as vitrines das lojas dos judeus, e refletiam a lua. Nessa noite, foi preso 30.000 judeus e levados para campos de concentração. E 91 pessoas foram mortas. Susan, de 17 anos, na Alemanha, conta assim: eu ia caminhando pela calçada com vidros rangendo debaixo de mim. Na próxima rua, façam entrar a sinagoga mais antiga de Berlim ardia em chamas. Toda a calçada em frente à sinagoga era um carnaval para os observadores, aplaudindo e rindo. Chamas iluminando o céu. Tudo o que eu queria era sair dali. Sair dali. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha declara guerra à Polônia, invade a Polônia, em menos de um mês a Polônia caiu, e vários outros países passaram a ser vítimas do nazismo. Houve uma expansão muito rápida do nazismo, né? E Eva, de 13 anos na Hungria, coloca assim: querido diário, tu és o mais feliz do mundo, porque tu não podes sentir, não podes saber que coisa terrível nos está acontecendo. Os alemães chegaram. Rava, 12 anos, na Polônia, escreve: era a primeira vez que escutávamos o som das bombas explodindo. Estávamos congelados de medo. Lixa, de 17 anos, na Holanda, diz: tu sabes como Hitler trata os judeus? Nós viemos da Alemanha. Já passei por tudo isso antes. A queima das sinagogas e dos livros de reza e dos rolos de nossa Sagrada Torá. As sanções e regulamentos especiais apenas para os judeus. Meu Deus, é tão aterrador. Pensar que temos que sofrer novamente a degradação e a perseguição. Eu não posso suportar mais. Por que tem que acontecer? Duas coisas aconteceram quando o regime nazista começou a dominar esses países, né? Na Polônia, principalmente no leste europeu, se fez um processo de guetonização, trazer as comunidades judaicas do interior para as grandes capitais e formar guetos, bairros onde esses judeus ficavam encerrados. Outra coisa foi exigir que os judeus colocassem uma estrela na sua roupa. Eva, 13 anos, Hungria. Querido diário, hoje foi emitida uma ordem que de agora em diante os judeus devem usar um fragmento amarelo em forma de estrela. A ordem diz exatamente de que tamanho. O fragmento amarelo deve ser cosido sobre toda a vestimenta exterior, jaqueta ou abrigo. Encontrei algumas pessoas com a estrela amarela. Estavam tristes, caminhando com a cabeça baixa. Masha, 14 anos, Lita, Polônia. Novos editais haviam sido colocados por toda a cidade. Todos os judeus adultos e crianças devem usar insígnias. Um pedaço de pano branco, um quadrado de 10 centímetros e no meio a letra J.
É possível que os invasores não nos olhem mais como seres humanos e nos marquem como se marca gado? Um não pode aceitar tal baixeza, mas quem pode se atrever a se opor a eles? A vida no gueto também foi tema para vários diários. Liliana, 13 anos, Polônia. As pessoas começaram a falar sobre os guetos. Eu não tinha ideia do que significava. Nunca havia escutado essa palavra. Depois de umas poucas semanas ficou claro. Itzhak, 15 anos, Vilna, Lituânia. Me sinto como se estivesse em uma caixa. Não há ar para respirar. Aonde quer que eu vá, encontro uma porta que se fecha. Sinto que me foi roubado. Minha liberdade está sendo roubada. Meu lar e as ruas familiares de Vilna, que eu tanto amo. Fui desconectado de tudo que é querido e precioso para mim. Sima, 17 anos, Vilna, Lituânia. Nos becos do gueto não crescem as flores. Apenas um único raio de sol penetra através dos úmidos e miseráveis muros do gueto. Um dia os alemães disseram que faria bem às crianças do gueto se elas pudessem desfrutar de um pouco de luz do sol e de ar fresco. Disponibilizaram uma saída à natureza para um grupo de crianças para ir para fora, em uma viagem aos bosques. O primeiro grupo voltou rindo e falando alegremente. Os pais, vendo a felicidade das crianças, permitiram ir outro grupo, logo outro, e outro, e outro. Mas os seguintes nunca mais se voltou a vê-los. Sara, 17 anos, Polônia. A fome de conhecimento e de estudo era comum a toda a juventude do gueto. Quando as escolas se fecharam e deixaram de operar no gueto, todos os movimentos juvenis iniciaram uma ampla gama de atividades culturais. Aulas, reuniões para celebrar a véspera do Shabat e festividades, discussões e grupos de interesses. Conferências acontecem em apartamentos privados, salas, armazéns, vazios e qualquer lugar viável ou inviável. Seguramente, dada a nossa monstruosa realidade e nossa luta diária pela sobrevivência física, atividades como estas nos concedem abençoadas horas de prazer espiritual e consolo emocional. Liliana, 13 anos, Polônia. Mais e mais pessoas eram roubadas nas ruas. Aconteceu comigo uma vez. Eu estava chegando em casa com um pedaço de pão debaixo do braço, quando um jovem correu até mim e agarrou o pão e o mordeu. Um pedaço grande. O outro caiu. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de recolher o resto do pão. Um grupo de crianças pequenas o agarrou e o comeu. Corri para casa chorando e tremendo. Em janeiro de 1942, num lugar próximo a Berlim chamado Wannsee, um grupo de administradores, ideólogos e cientistas alemães se reuniu para planejar como se exterminar um povo, o que é conhecido como solução final. A partir de 42, final de 41, 42, começa o processo de extermínio. Junto com a invasão da União Soviética, né, começa o primeiro processo, que é matar diretas às cidades, e as populações que estavam judias eram levadas para o campo e exterminadas. Mas como isso começou a causar traumas psicológicos nos assassinos, se planejou algo novo, né? Algo aterrador, que é como exterminar isso de uma forma limpa. Foram criadas as fábricas de morte, né? A partir de janeiro de 42, se implementou o processo de criação dos campos de extermínio. Fábricas ao inverso. Fábricas que, ao invés de vir o produto bruto e sair um produto manufaturado, colocava pessoas de um lado e saía carbono do outro. Sima, 17 anos, Polônia. Me sentia como um cachorro que estão caçando. Perguntava a mim mesmo o que fiz.
A quem prejudiquei? Qual é o meu crime? Mas eu já conhecia a resposta. Eu havia nascido judeu. Ainda assim, não foi a última vez que fiz essas perguntas. Adassa, 16 anos, Polônia. Creio que eles escutaram o choro do bebê, e isso foi o que os trouxe até nosso esconderijo. Deixem ir a criança. Ele não fez nada, é somente um bebê. Mas o coração de pedra do assassino não se comoveu. Respondeu: é um bebê agora, mas crescerá até ser um homem judeu. Por isso temos que matá-lo. As deportações começaram a ser algo comum nos guetos, né? Eva coloca assim: não posso escrever mais, querido diário. As lágrimas fluem dos meus olhos. Masha, 15 anos, Lituânia. O gueto ia ser completamente apagado. Devíamos ir rua a rua. Aonde estavam nos levando? Esse era um segredo. Cada pessoa podia levar somente seus pertences pessoais. Uma bolsa sobre as costas, algo de comida, um pouco de roupa, nada mais. Elie Wiesel, 15 anos, Lituânia. Desculpa, Transilvânia. Estou escrevendo depois de uma noite sem dormir. Não sabemos o que nos trará o amanhã. Quem sabe seja esta a última vez que possa escrever. Eles ameaçaram com liquidar o gueto inteiro. Jacques, 15 anos, Grécia. Uns 20 vagões nos estavam esperando. De 70 a 80 pessoas em um vagão. Depois de um tempo, se ouviu o ruído das fechaduras se fechando. E o trem começou lentamente a mover-se. Era 7 de abril de 1943. Encerrados e apertados, nos separamos de nossa pátria sem sequer poder vê-la. A chegada aos campos. Ana, H., 12 anos, Polônia. A porta do vagão se abriu de súbito e, de repente, nos vimos cegos pela luz do dia. Havíamos estado na escuridão total por quanto tempo? 1, 2, 3 dias. Toda uma vida. Fora havia grito, Raus, Raus. Se disparavam tiros, os cachorros latiam. As pessoas se empurravam para as portas cheias de pânico, pisoteando-se uns aos outros em sua pressa. Jacques, 15 anos, Grécia. Logo notei pessoas de pijama, de pé, ao lado. Elie Wiesel, 15 anos, Transilvânia. Ele deu a ordem: homens para a esquerda, mulheres para a direita. 8 palavras ditas de forma tranquila, indiferente, sem emoção. 8 palavras curtas, simples. No entanto, este foi o momento que separei de minha mãe. Não tive tempo de pensar, mas todo o tempo senti a pressão da mão de meu pai. Estávamos sós. Durante uma fração de segundos, entrevi minha mãe e minha irmã, distanciando-se para a direita. Cipora segurava a mão de minha mãe. As vi desaparecer na distância. Minha mãe estava acariciando o cabelo loiro de minha irmã, como a protegendo, enquanto eu caminhava com meu pai e com outros homens. E eu não sabia que nesse lugar, naquele momento, estavam me separando de minha mãe e de Tsipora definitivamente. Miriam, 15 anos, Polônia. Constantemente tinha eco essas palavras no meu ouvido. Segue tu, Merkel. Possivelmente só tu vais sobreviver. Pelo menos uma de nossa grande família. Quem sabe tu, minha filha. Tem que haver alguém para contar a história. Agora, com força renovada, minha missão era continuar a luta pela vida. Para sobreviver, não importa como. Lívia, 13 anos, Hungria. Nossa marcha para a direita ficou mais lenta até parar. Adiante, um enorme portal de metal. Sobre ele, um arco de enormes letras de metal se estendia como coroa sinistra. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Quem sabe mamãe tinha razão. Trabalharíamos e seríamos tratados como seres humanos.
alimentados e vestidos. Mas Frei, livre? O que queriam dizer com isso? Moshe, 18 anos, Hungria. Desde este momento, deixamos de ser seres humanos, com nome e sobrenome, e nos transformamos em números. Ana H., 11 anos, Polônia. Olhei ao lado e vi jovens mulheres com tesouras e máquinas cortando cabelos totalmente, até o crânio. Me sentei em uma cadeira e tratei de me convencer que isso não era nada. Mas quando as frias tesouras tocaram meu couro cabeludo e meu cabelo começou lentamente a cair, não pude evitar. Minhas lágrimas rolavam, misturadas com meus cachos negros. Mel, 15 anos, Tchecoslováquia. Todos parecíamos iguais. Pela primeira vez pude experimentar um mundo sem distinção de classes. Rico, pobre, jovem, velho. Compartilhavam o mesmo destino, como nunca antes. Rosa, 11 anos, Polônia. Recebia alimento uma vez por dia. Nos davam café preto e pão. Uma pequena porção de pão preto. E nos davam um pouco de sopa aguada. Tinhas que esperar 24 horas para a próxima comida. Era algo que tu estavas esperando. Era o momento mais importante do dia. Kit, 14 anos, Polônia. Havíamos chegado no barracão há poucos minutos, quando Isa, uma menina que havia conversado comigo, me levou à janela. Deves ver isto, veja. Eu não queria olhar. Estava demasiado assustada do que poderia chegar a ver. Mas tive que ficar ao lado dela. A menos de 50 metros de distância, uma visão incrível. Uma coluna de gente tinha caminhado, arrastando os pés, desde a estrada de ferro até um local amplo e coberto. Quando o lugar se encheu, houve uma parada, mas eu seguia olhando, hipnotizada. Eu estava sendo testemunha de um assassinato, não de uma pessoa, senão de centenas de inocentes de uma vez. Nós sabíamos, havíamos murmurado sobre isso e havíamos nos aterrorizado à distância. Mas agora eu estava vendo, diretamente frente aos meus olhos. Ao chegar à tarde, todo o céu estava vermelho. Agora a fumaça e as chamas brotando de todas as chaminés. Nenhum de nós dormiu essa noite. Já era impossível fingir, inclusive para si mesmo, que as histórias que ouvíamos não eram verdade. Tudo que havíamos escutado e pensado estava frente a nós. Aqui estavam as fábricas de morte. Liberação. Kner Giri Zapner, 14 anos, Teresim. Deves entender que somos tão somente crianças, como as crianças de qualquer lugar. Podemos ser mais maduros por causa de Teresim, mas assim mesmo somos crianças. Dônia, 15 anos, 1945. Eu lhes peço que não se esqueçam dos nossos mortos. Eu peço, imploro que vinguem nosso sangue. Vingue-se dos desapiedados criminosos, cujas mãos nos privaram de nossas próprias vidas. Eu lhes peço para construir um monumento em nosso nome, que alcance o céu, que o mundo inteiro possa ver. Não um monumento de mármore ou de pedra, senão um de boas ações. Porque eu creio com uma fé plena que somente um monumento como este pode prometer a vocês e a seus filhos a esperança de um futuro melhor. Somente assim poderemos estar seguros de que o mal que caiu sobre nossas cabeças e que colocou o mundo de cabeça para baixo e que transformou nossas vidas em um inferno não irá retornar. Eu vou ler para vocês uma poesia também do gueto de Teresim, de Pavel Friedman, que nasceu dia 1º de janeiro de 1921 e foi assassinado em 29 de setembro de 1944. Borboletas. A última,
precisamente a última, de um amarelo tão brilhante. Talvez se as lágrimas do sol tocaram a pedra branca, tão amarela, voava, se movia ligeiramente para o alto. Se foi com certeza. Queria dar ao mundo um beijo de despedida. Faz 7 semanas que vivo aqui, preso nesse gueto. Mas eu encontrei meu povo aqui. Não tenho visto mais borboletas. Aquela foi a última. As borboletas não vivem aqui no gueto. Eu acho que palavras e imagens, registros de vozes e cores de um passado que não deve ser esquecido. Palavras e imagens se transformam em sons de outras vozes, em outros momentos, em outras geografias. Obrigado. Obrigado, Wilton. Passo a palavra para o Gabriel. Boa noite a todas e todos. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer, né? Agradecer ao Wilton por a gente estar aqui compartilhando esse espaço e não só esse espaço, mas também a formação em psicanálise, né? Que é um caminho que não se faz sozinho, né? Que se faz com muitas parcerias, e para mim é muito especial ter a parceria do Wilton, que foi meu professor no colégio, né? E hoje é um colega muito querido. Agradecer também a SIG, né? E a comissão científica que organizou hoje o Narrativas e organiza tantos outros espaços que a gente pode seguir compartilhando, né? É muito difícil, né, a gente falar depois de escutar e de ouvir tudo isso que o Wilton traz, mas como essa é a nossa tarefa de hoje, eu vou tentar adicionar algumas palavras. Não penso que é algo que vá dar conta, né, porque isso seria impossível de dar um sentido, de dar significado a tudo isso, mas sim trazer alguns fragmentos, né? E me parece que para a gente falar de um assunto assim, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Algumas escolhas éticas, porque é um assunto que é muito difícil de a gente abordar, assim como tantos outros genocídios, tantas outras catástrofes que existem na nossa história e hoje também. Parece que essa escolha que o Wilton faz, né, que é ler os relatos, é mostrar as imagens, é uma escolha muito apropriada, né? Porque, como ele mesmo falou, deixa que eles falem, né? Que eles nos mostrem e que eles nos falem. E eu gosto muito da ideia que o Primo Levi traz, né? Que as testemunhas integrais desse evento são aquelas que chegaram até o fundo, né? Aquelas que não podem mais falar, não podem mais nos mostrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o dever, né, de ouvi-las da forma possível. Seja através dos sobreviventes, seja através desses fragmentos, desses pedaços que ficam de história, e tentar, então, né, como eu disse no começo, adicionar alguma palavra, adicionar algum sentido, sabendo que ele vai ser incompleto e que ele não vai ser total. Então, pensando assim, né, no que eu ia trazer hoje de mais fragmentos para esses que já vieram, eu pensei em três obras, né, ou passagens de obras. E a primeira delas é um livro que se chama As Últimas Testemunhas, né, da Svetlana Alexievich, que foi publicado pela primeira vez em 1985. Ele é um livro de pouco mais de 280 páginas, e só em 2 delas a autora não traz os relatos diretos de sobreviventes que são as crianças da União Soviética, naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Essas 2 páginas são o prefácio e o epílogo, né? E essa também me parece uma escolha ética muito interessante que ela faz, porque ela oferece o livro a essas pessoas, né, que à época eram crianças, mas ela adiciona algumas palavras e alguns fragmentos, né, e eu queria agora, então, ler esse prefácio e esse epílogo, que me parece muito interessante
a forma com que ela conduz, né, esses dois momentos. Então, no prefácio, né, essa primeira página, ela escreve, em lugar de prefácio, reticências, uma citação. Na época da Guerra Patriótica, 1941-45, morreram milhões de crianças soviéticas, russas, bielorrussas, ucranianas, judias, tártaras, letãs, ciganas, cazaques, uzbeques, armênias, tajiques. Esse é um trecho da revista Drilba Narodov, de 1985. Mais uma reticência, e ela coloca, e uma pergunta de um clássico russo. No passado, Dostoiévski fez a seguinte pergunta: e será que encontraremos absolvição para o mundo, para a nossa felicidade e até para a harmonia eterna, se em nome disso, para solidificar essa base, for derramada uma lagrimazinha de uma criança inocente? E ele mesmo respondeu: essa lagrimazinha não legitima nenhum progresso, nenhuma revolução, nenhuma guerra. Ela sempre pesa mais. Uma lagrimazinha. E assim termina o prefácio. Seguem-se 280 páginas de relatos diretos, muito parecidos com esses que o Wilton leu, de crianças, né, de todas essas etnias, 40 anos depois da guerra, e vem na última página o que ela chama de tentativa de epílogo. E ela diz assim: a infância acaba quando você para de acreditar em Papai Noel, você começa a dar volta nas poças d'água, já não consegue pegar o controle remoto da TV e ligar para a mamãe, vai ao banheiro de noite e não tem medo de que alguém te devore. Já não acredita que pode alcançar a lua com a mão. Você puxa a colega de sala pelas trancinhas e ela não chora e sim ri de conversas de hoje. E assim termina o livro, né? E me parece que é uma forma muito feliz essas escolhas que a Svetlana faz, assim como as que o Wilton fez, porque me parece que é o que a gente pode e o que a gente deve fazer, né? Como disse lá o Primo Levi sobre as testemunhas do Holocausto. Né? São tentativas, né? E me parece que essa aqui também é uma tentativa de um comentário. Que sendo uma tarefa impossível essa, né? De falar completamente sobre isso, a gente possa falar a partir desses fragmentos, a partir dessas lacunas e dessas incompletudes, né? Que nos legaram essas pessoas. E, bom, ainda seguindo no livro da Svetlana, eu queria falar um pouco sobre o que me chamou a atenção desses relatos, então, assim como os que o Wilton leu agora. Me parece que uma coisa que fica muito evidente, assim, né, nesses relatos é justamente a dificuldade, a falta de palavras, né? É o silêncio de um sobrevivente por muito tempo, a dificuldade no momento da guerra de uma criança falar com um adulto, de uma criança entender o que é a guerra, o que é a morte, se perguntar o que é isso, que em alguns desses relatos das crianças soviéticas aparece que elas antes da Segunda Guerra brincavam de guerra, né, com as guerras que já tinham envolvido ali a realidade delas, mas que nunca chegaram tão perto, e quando chega elas não conseguem encontrar palavras, não conseguem entender o que é aquilo mesmo que está acontecendo, se era aquilo que elas brincavam ou se não. E então, nessa falta de palavras, o que se destaca, né, nesses relatos é a sensorialidade. Né? A gente vê também nos desenhos que o Wilton traz, né, os cheiros, né, as cores, uma bomba que explode, né, e isso me parece que dá uma pista, né, para a gente tentar dar conta, porque são esses fragmentos, né, mais essenciais, assim, mais fundamentais, que é o que fica, né, daquela experiência para muitas crianças. E nos dias dessa experiência justamente fragmentada, né, justamente que é de pedaços de sons, pedaços de vozes, pedaços de gritos, pedaços de cheiros. E nos dá essa pista de tentar, então, dar conta dessas lacunas, né, que existem dessa mesma forma, de uma forma que não é integral, porque isso, como eu já disse, é impossível. Além disso, um outro ponto que aparece nesses relatos, e que também nos do Wilton, que o Wilton leu agora, é um senso de comunidade, um senso de coletividade. Né? Muitas crianças foram separadas dos pais, né? Os pais morriam, ou os pais eram separados no momento da entrada no campo, ou os pais eram separados por outros inúmeros motivos, e essas crianças de 5, de 7, de 10 anos tinham que lutar para sobreviver, né? Sem os seus pais, sem os seus cuidadores.
E nessas tentativas de sobreviver, aparecem em muitos dos relatos as pessoas que acolhiam essas crianças, né? Que podiam fazer isso e escolhiam fazer isso, mesmo sabendo dos riscos, e então acolhiam aquelas crianças, adotavam muitas vezes como um membro da família, trocavam de nome, escondiam. Tem um dos relatos que me chamou muito a atenção, que tem um parecido, né, que o Wilton leu agora, de uma criança que está dentro, então, desses trens, né, de transporte de animais, né, mas que estavam abarrotados de gente, que eram lacrados totalmente, mas que por uma abertura milagrosa ali que surge em um momento, os pais da criança conseguem atirar ela por esse buraco. E na esperança que ela fosse sobreviver sozinha, então, com 5, com 7 anos. E nessa luta dessa criança pela vida, ela é acolhida por alguém, e esse alguém é alguém que diz que vai passar, né? E me parece que aí está a chave, né? Porque é alguém que não só acolhe, mas é alguém que dá uma possibilidade de um futuro, né? Reconhece aquela dor, mas também diz que isso vai passar, que isso dói, mas que no futuro a gente vai poder passar por isso. E aí eu passo então para a segunda figura, né, que me veio nesse momento de pensar o que eu ia dizer, que é uma figura que existia em alguns campos, né, marcadamente em Auschwitz, que o Paulo Endo, né, que resgatou isso dos relatos dos sobreviventes, chamou de narradores de destino. Né, em inglês é fortune tellers. Então era uma pessoa, né, algum prisioneiro dentro do campo, dentro de um barracão, de algum setor, que ficava responsável justamente por imaginar uma possibilidade de futuro. Era alguém que interpretava um sonho, que lia a mão, lia uma borra de café, escutava, né, o que as pessoas tinham a dizer e dava então uma resposta, interpretava aquilo, e sempre numa ideia de poder imaginar alguma coisa para o futuro, um reencontro com a família, algum futuro que fosse minimamente suportável, né, dentro daquele tempo ali que isso parecia impossível. Então, me parece que aí está algo fundamental também, especialmente para as crianças, né? Porque as crianças são aquelas pessoas, né, que precisam dessa imaginação de futuro, né? Precisam ser imaginadas e precisam imaginar. Né? Elas precisam imaginar o que elas vão ser quando crescer e elas precisam que alguém diga o que elas vão ser quando crescer e que então possa ter esse olhar de uma outra pessoa, de um pai, de uma mãe que diga que ela é bonita, que diga que ela é inteligente e que diga que vai haver um futuro, né? E que no momento que ela se machuque, que diga que vai passar. Então, aí me parece que está mais uma pista, né? Então, a terceira passagem, né, de obra que eu me lembrei é parte de um livro do Primo Levi, que se chama A Trégua. Fala, então, justamente, né, desse momento de final de guerra, momento de libertação dos prisioneiros. E o Primo Levi está lá, né, no campo, com os seus companheiros de campo de concentração, e eles se deparam com uma criança. E essa criança, entre todas as que eles se depararam durante a guerra, é muito particular, porque ela é uma criança que não consegue falar, né, uma criança sem voz. E também sem nome, né, por não ter voz, não diz o seu nome. Então, ela é uma criança que precisa ser traduzida, né? Uma criança que precisa ser decifrada, que precisa justamente ser narrada, né, por outros. E os prisioneiros todos eles se reúnem, e ali estavam pessoas de diferentes partes da Europa, que falavam muitas línguas, e elas tentavam, então, dar conta daqueles sons que essa criança emitia, e que nenhum deles, de todas aquelas regiões, de todas aquelas linguagens, conseguiam decifrar, né? E isso que fazem os prisioneiros, me parece que também é o que é possível que a gente faça aqui hoje, né? Que é tentar, de alguma forma, escutar esses fragmentos, esses sons, e tentar traduzir eles, sempre sabendo que a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma integral. E da mesma forma que faz um pai e uma mãe com um bebê, né? Que escuta um som, né? um fragmento, e tenta escutar ali uma palavra, e isso faz com que a criança se constitua e constitua uma linguagem. Então, isso que eu
estou tentando fazer aqui é essa tentativa de comentar sobre esses testemunhos que o Wilton deu voz, e que me parece que a gente assume um pouco essa posição de narrador de destino, né? De imaginar um futuro em uma situação tão difícil, né? E me parece que é fundamental a gente se lembrar e ter uma memória ativa, né? E não fechada, não sagrada, porque é só a gente ver o que está acontecendo hoje, né? O que acontece em muitos lugares e o que acontece com todo mundo agora, né, nesse momento. Então é fundamental que a gente não particularize, né, totalmente essa experiência. É claro que ela tem as suas peculiaridades, ela tem um tom paradigmático, né, como uma catástrofe, com essas fábricas de morte que o Tom trouxe, mas também ela tem um tom que pode ser universalizado, né? E isso também está de uma forma muito bonita num dos relatos que o Wilton leu, né? Que fala de um monumento universal, né? De boas ações. Então, é um pouco isso que a gente pode fazer, né? Falar pensando no agora, valorizando esse passado e respeitando a história. Já me encaminhando para o fim, eu queria ler, então, alguns desses trechos em que eu me inspirei, né, para fazer esse comentário, essa tentativa de comentário. Então, eu vou ler primeiro um trecho do Primo Levi, em que ele apresenta o Hurbinek, né, que é esse menino. Então, ele diz assim: Hurbinek era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Aparentava 3 anos, aproximadamente. Ninguém sabia nada a seu respeito. Não sabia falar e não tinha nome. Aquele curioso nome, Hurbinek, fora-lhe atribuído por nós. Talvez por uma das mulheres que interpretara com aquelas sílabas uma das vozes inarticuladas que o pequeno emitia, de quando em quando. Estava paralisado dos quins para baixo e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas como gravetos. Mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, dardejavam terrivelmente vivos, cheios de busca de asserção, de vontade de libertar-se, de romper a tumba do mutismo. As palavras que lhe faltavam, que ninguém se preocupava de ensinar-lhe, a necessidade da palavra, tudo isso comprimia seu olhar com urgência explosiva. Era um olhar, ao mesmo tempo selvagem e humano, aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar, tão carregado de força e de tormento. E agora eu queria ler, então, um dos muitos relatos que a Svetlana coloca nesse livro, que se chama As Últimas Testemunhas. Esse relato aqui, que se chama Quero Viver, foi dado pelo Vassia Karevsky, de 4 anos, à época da guerra, né? Hoje em dia ele é arquiteto. Então, diz assim: essas cenas, esses fogos, são minha riqueza. É um luxo eu ter sobrevivido. Ninguém acredita em mim, nem mamãe acreditava. Quando começamos a recordar, depois da guerra, ela se surpreendia. Você não pode se lembrar disso, era pequeno? Alguém te contou. Não, eu mesmo lembro. As bombas explodiam e eu me agarrava ao meu irmão mais velho. Quero viver, quero viver. Tinha medo de morrer, mas o que eu podia saber sobre morte na época, o quê? Eu mesmo lembro. Minha mãe entregou para mim e para meu irmão as 2 últimas batatinhas, e ela só olhava para nós. Sabíamos que essas batatinhas eram as últimas. Eu queria deixar para ela, um pedacinho pequenininho, e não consegui. Meu irmão também não conseguiu. Ficamos com vergonha, com muita vergonha. Não, eu mesmo. Vi nosso primeiro soldado. Acho que era tanquista, mas não sei dizer exatamente. Corri até ele. Papai! E ele me levantou nos braços para o céu. Filhinho! Eu me lembro de tudo. Lembro que os adultos falavam, ele é pequeno, não entende. E eu me surpreendia. Como esses adultos são estranhos? Porque eles decidiram que eu não entendo nada. Entendo tudo. Eu até achava que entendia mais do que os adultos. Porque eu não chorava e eles choravam. A guerra é meu livro de história, minha solidão. Perdi a época da infância, ela fugiu da minha vida. Sou uma pessoa sem infância. Em vez de infância, tenho a guerra. Na vida, a única coisa que depois me abalou desse jeito foi o amor. Quando me apaixonei, conheci o amor. Então, parece que esse relato, assim, né, do livro da Svetlana, do Vassia,
ele é tão intenso e, ao mesmo tempo, ele consegue reunir algumas dessas questões que eu tentei trazer aqui, né? Sabendo da incompletude disso. Ele traz, então, essa sensorialidade, né, no começo, quando ele fala dessas cenas, desses barulhos, desses fogos, essas cenas fragmentadas, né, e traz também esse senso de comunidade, né, com esse soldado, que não é o pai dele, mas que acolhe como se fosse, né, e fundamentalmente isso que ele traz do entendimento da criança, né, esse entendimento diferente do adulto, esse entendimento quase que sensorial, né. Parece que é um entendimento que às vezes a gente se surpreende, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência de, em algum momento, uma criança fazer uma pergunta ou falar alguma coisa que nos desconcerta pela sua beleza ou pela sua exatidão, né? De um momento que às vezes para a gente é difícil de traduzir. E então nisso que muitas vezes a gente vê como fragilidade, a criança evidencia uma força, né? Que pela sua diferença consegue entender. Sobre isso eu queria também ler um pequeno trecho, estou bem no fim aqui. É um trecho de um ensaio que se chama Infância e Pensamento, da Jean-Marie Gagneban. Ela diz assim: essa incapacidade infantil é preciosa, não porque ela nos permite lançar um olhar retrospectivo, comovido e cheio de benevolência sobre os coitadinhos que fomos ou que nos cercam hoje, mas porque contém a experiência preciosa e essencial ao homem do seu desajustamento em relação ao mundo, da sua insegurança primeira, enfim, da sua não soberania. Essa fraqueza infantil também aponta para verdades que os adultos não querem mais ouvir. Verdade política da presença constante dos pequenos e dos humilhados, que a criança percebe, simplesmente porque ela mesma, sendo pequena, tem outro campo de percepção. Ela vê aquilo que o adulto não vê mais. Os pobres que moram nos porões, cujas janelas beiram a calçada, ou as figuras menores da base das estátuas erigidas para os vencedores. A incapacidade infantil de entender direito certas palavras, ou de manusear direito certos objetos, também recorda que, fundamentalmente, nem os objetos e nem as palavras estão aí somente à disposição para nos obedecer, mas que nos escapam, nos questionam, podem ser outra coisa que nossos instrumentos dóceis. E retomando, então, aquele trecho que eu li, né, do Vácia, ele encerra falando do amor, né, que é o que ele compara a essa experiência tão intensa. Então, me parece que essa é uma forma que a gente pode encerrar, e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ailton, por nos levarem por esses testemunhos, esses relatos, essas histórias. E agora é nossa vez de reagir, de comentar, de perguntar. Acho que estamos muito impactados, mas podemos transformar esse impacto em palavras, pelo menos tentar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma avó sobrevivente do Holocausto, que veio em 39, né? E eu sempre senti que ela tinha muita dificuldade de passar para nós o que houve com a família dela, perdeu toda a família. Eu recuperei um pouco esse vácuo na literatura. Primo Levi, principalmente o Viktor Frankl. Aí teve o Gabriel falou de um cara que disse: eu quero ver, né? Aquela coisa de tu, nem que seja em nome dos teus antepassados, daqueles que ficaram e que querem que tu viva, né? Mas é muito difícil para a gente entender como é que é esse processo. Aí aconteceu uma coisa comigo, assim, fim dos anos, nos anos 2000, eu trabalhava no Jornal Zero Hora, sou jornalista, e chegava para mim muito livro de sobrevivência do Holocausto, já pessoas com 90 anos. E eu comecei a notar essas pessoas estão dando o último suspiro, estão precisando falar disso agora, mas durante a vida inteira elas seguraram. Esse processo, eu queria entender, eu falei com o Gitz, né, antes de ter aqui, é uma coisa minha que eu tenho a vontade de entender como é que é esse processo, porque é muito difícil entender como é que que são nossos avós hoje, essas crianças.
são nossos avós hoje. Como é que elas conseguiram refazer a vida? É muito difícil. Perder todo mundo é uma coisa assim que a gente não consegue. Não. É até injusto a gente tentar imaginar. Aí eu queria saber como é que é esse processo, como é que chega no fim da vida, e eu deparei com aqueles... Eu fiz uma resenha de vários livros para o Caderno Cultura, na época da Zero Hora. Como é que é isso? Chega no fim da vida e parece que a pessoa, não, eu preciso contar. Mas a vida inteira ela não contou. A minha avó não contava, minha avó não falava. E eu queria que ela contasse. Léo. Tá, eu posso falar como historiador, ainda estou em formação como psicanalista, né? Então, como historiador, eu posso dizer o seguinte: quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles queriam contar. Eles saíram, os sobreviventes queriam contar, mas as pessoas não queriam ouvir. Eles eram chamados de homens cinzas. As pessoas não se aproximavam porque eles encarnavam a morte. Eles encarnavam o irmão que morreu, o pai que morreu. Histórias que as pessoas não queriam escutar. E eles se fecharam. Isso aconteceu com o Elie Wiesel, quando ele fez É Isto um Homem, o livro ficou paralisado nas prateleiras durante 15 anos, até ser redescoberto. Talvez um dos relatos mais bonitos que tem é do Elie Wiesel. Elie Wiesel, que tem dois trechos do livro À Noite, que estão inseridos na minha fala. Elie Wiesel era um excepcional, né? E depois foi Prêmio Nobel da Paz. Elie Wiesel acaba indo para a França depois da guerra. E lá ele vai ser um jornalista, vai escrever para um jornal de Israel. E ele acaba indo entrevistar, agora eu me esqueci o nome do escritor, um grande escritor francês cristão, católico, mas um cara assim, uma alma espetacular. E ele vai se encontrar com esse escritor e já passou 1, 2, 3 anos. Ele senta na frente desse escritor e o escritor começa a contar sobre Jesus, o Jesus judeu que sofreu pelo mundo. E Elie Wiesel diz no seu livro. Ele diz assim: e eu que sempre fui educado e calado e nunca agredi ninguém, eu levantei no meio da entrevista e disse para ele: eu conheci crianças que sofreram muito mais do que teu Jesus na cruz. Levanta e vai e sai da sala. O escritor sai atrás dele, pega ele, era um senhor, pega ele e entendeu a situação. Traz ele de volta para a sala e senta, me conta e fala. E ele diz que ficou a noite inteira conversando. E pela primeira vez pôde falar o que aconteceu com a família dele. E ele termina o relato dizendo, esse é o prefácio do livro À Noite. E ele diz, naquele momento, o livro começou a nascer. Porque o escritor diz para ele assim, tu tens que falar, tu tens que escrever. E sai aí o livro À Noite, que é o livro autobiográfico do Elie Wiesel, onde ele conta a história dele e da família dele em Auschwitz. Eu tive também a honra de, nos últimos 5 anos, 10 anos, eu consegui gravar histórias de vários sobreviventes que nunca tinham contado. Eu tinha uma mãe de um grande amigo meu que teve com 14 anos no gueto de Lodz e ficou 4 anos. Teve em Auschwitz. Nunca tinha falado. E eu era um pesquisador. E eu chegava, tia, tem que falar. Tia, tem que falar. E até que um dia ela me chamou. Mas por que ela falou isso? Porque nós estamos numa outra época. Agora as pessoas querem ouvir.
Talvez, Léo, não era o problema daqueles que eles não quisessem falar. Talvez as pessoas não quisessem ouvir. Hoje, as pessoas queriam ouvir. Era outro olhar. Então, quando ela me contava, ela queria que escrevesse um livro, porque ela se deu conta que aquilo era grande, mas tinha passado muita coisa. Né? Wiesel também nos fala de uma síndrome, que ele diz é uma síndrome do filho do sobrevivente de Holocausto, que ele lecionava nos Estados Unidos, numa universidade, e os filhos do sobrevivente iam estudar com ele, porque os pais não contavam. E eles sabiam que ali existia uma caixa preta, algo que não podia se aproximar. E esse algo estava lá no escuro. E eles buscavam, através do relato de Elie Wiesel, se aproximar daquilo que os pais não queriam trazer mais à tona, porque não queriam mais sofrimento. É complexo, né? Quem mais quer comentar, perguntar? Oi, Queria agregar uma... Opa, desculpa. Hilton, quer falar? Não, Jordana, eu prefiro muito mais que tu fales. Então, agradecer vocês. Muito bom estar aqui nessa noite juntos, da forma que podemos, né? Mas, e compartilhando essas histórias e dando essas vozes. E fiquei pensando sobre essa questão, né? Que é o próprio paradoxo do testemunho, né? A necessidade de contar sobre a barbárie e sobre o horror que é viver uma situação de um estado de exceção, de um campo de concentração, e como o Gabriel foi marcando ao longo da fala dele, dessas impossibilidades, né? E aí me pegou o último relato que tu lesse, Gabriel, das batatas, e que eu não vou reproduzir exatamente, mas que quando ele sabia que eram as últimas batatas e que ele queria guardar para a mãe e não conseguiu. E que ele e o irmão ficaram com muita vergonha, né? E, enfim, vários relatos de sobreviventes marcam a questão da vergonha. A vergonha de sobreviver. Porque eu... E com essa vergonha traz também esse paradoxo e essa impossibilidade de falar e de se colocar. E, muito brevemente, assim, a questão dos fortune tellers, eu achei muito bonito isso, assim, dessa possibilidade de se criar um futuro, né, a partir de uma leitura de uma borra de café. E aí tu falou isso, eu lembrei de um livro que eu estava lendo, que é O que os Cegos Estão Sonhando, que é uma autora chamada Noemi Jaffe, que é uma autora brasileira, filha de uma sobrevivente, e que a primeira parte do livro é o diário da mãe, e depois a segunda parte do livro é O que os Cegos Estão Sonhando. E um dos capítulos do livro é a cigana. Então, eu só vou ler um pequeno trecho que ela disse: uma cigana pediu para ler a minha mão. Ela disse que eu viajaria para um país distante e que teria 3 filhas. Eu pensei, essa mulher deve estar louca. Não vou sobreviver nem até amanhã. E aí a filha dela faz um comentário. Ela sobreviveu. 4 anos depois de terminada a guerra, chegava ao país distante, onde teria as 3 filhas.
E aí eu vou pular uma parte. Ela disse: daí o acerto da previsão, do sofrimento misturado à falta de expectativa, vem a única possibilidade de adivinhar o futuro. Ele é certo quando não existe, quando a palavra é a força maior com que se pode contar. Nesse caso, a palavra é criadora de um mundo. E aí fiquei pensando a possibilidade de colocar em palavras o que é impossível de colocar em palavras, que é essa possibilidade de se criar um futuro, de se criar um mundo. Muito bonito. Obrigado. Esse livro é uma das melhores coisas que eu já tive a oportunidade de ler, e usei ele muito no trabalho que eu escrevi sobre o trauma e o testemunho, porque além desse trecho, tem um outro que ela fala da coisa, né? da pedra. E tem um momento que a mãe dela, quando estava presa, foi obrigada a ficar carregando uma pedra, ou com uma pedra na cabeça, não me lembro exatamente. E essa pedra, ela traz como essa coisa que é impossível de a gente dar conta, né? Que foi impossível para a mãe dela, e que aquela pedra ficou como pedra para sempre, mas mesmo assim ela está ali escrevendo sobre aquela pedra. E parece que isso fala um pouco do que o Léo trouxe antes também, né? Porque fica, né, uma pedra marcada. E essa pedra é impossível de falar delas totalmente, né? Como eu tentei trazer antes, porque não há palavras, né, para dar conta, mas ao mesmo tempo, como a Jordana colocou, a gente precisa tentar. E é justamente esse trabalho de tentar que pode imaginar um futuro, né? Como é que uma pessoa poderia ler uma mão dentro de um barracão de campo de concentração e dizer: tu vai te reencontrar com a tua família, tu vai ter um trabalho, tu vai te mudar de país, né? Ela tentava ler, né? E encontrava aquilo. Então, me parece que está aí uma outra pista, né? Posso falar? Sim. Queria agradecer aos colegas pela atividade, muito legal, né? Saudade das conversas presenciais, e sempre fico lembrando dos filmes de Segunda Guerra que a gente vê, e sempre são filmes que emocionam muito, assim. Eu sempre me emocionei. Também não lembrei do livro da Hannah Arendt, né? Do Eichmann em Jerusalém, né? E como tem essa questão que as pessoas falam, né? Como eles eram monstros, né? Não são humanos. É difícil a gente ver que sim, foram humanos que fizeram isso com outros humanos, né? E é difícil a gente tolerar isso. E pensando hoje, né, como ainda tem essa questão da violência aí fora, como é difícil da gente ver que tem gente que simpatiza com o nazismo ainda, e a gente vê pichações pela cidade de suásticas, e é algo que sempre embrulha o estômago, né? Então, é difícil da gente entender que humanos fazem isso com humanos, e a gente, né, tenta acreditar, ter esperança, né, de um futuro melhor, mas que a gente precisa encarar, né, que humanos fazem isso, e que, enfim, né, espaços como esse são super importantes, né, para a gente poder pensar. Era isso. Obrigada, Andressa. Temos aqui no chat a Renata contando a hora que o Wilton falou da Noite dos Cristais. Ela escreveu: meu pai foi preso nessa noite. Ele estudava na universidade, ficou 5 meses em trabalhos forçados, colocando dormentes de trem. Pois a Lúcia comenta que os relatos impactantes, tocantes, sempre chocam e nos comove e toca realmente a sensibilidade de cada um de nós. Posso falar, Karen? Sim, Eurema. Boa noite, em especial ao Gabriel e o Wilton, por esse trabalho brilhante e muito rico, né, para que se faça uma reflexão constante, né, e sistemática do que somos e que sujeito carregamos, né? E eu acho que esses
relatos traduzem muito essas inquietações que a história implica, né? E nos confronta como sujeitos. Eu só queria recuperar uma questão do Primo Levi, naquele livro, naquele livro Isto é um Homem, quando ele pega para fazer a figura do muçulmano nessa condição, né, no campo de concentração, dessa posição completamente com a falta de ser insujeito. Essa é a humilhação, essa é a vergonha. Aquela pessoa sem ter condições, né, de fazer qualquer movimento em si e por si, porque não tinha nenhuma possibilidade de ter força em relação a um torturador, a um extermínio e tudo mais. Então, aquela figura, né, que ele faz, que ele apresenta ali, do muçulmano, eu acho que impede também, por muito tempo, que as pessoas possam falar sobre o que passaram e as inscrições que ficaram, né? Até que é um processo, né? Até que possam encontrar, né, a disponibilidade da escuta. Eu acho que esse testemunho só é possível, né, quando encontra esse outro, né, esse outro como si mesmo, que possa escutar como um testemunho. E a gente tem trabalhado muito isso, temos outras experiências também no projeto da clínica de intervenções psicanalíticas, e a gente tem podido, né, Gabriel, ver a importância desse encontro do sujeito com seu testemunho e com a escuta. Eu acho que isso dá uma possibilidade de reordenamento da história em si, não da história atual. Mas muito obrigada, um trabalho excelente. Sim. Uma noite especial. Talvez... deixa eu botar meu vídeo aqui. Talvez a gente pudesse pensar também naquela pergunta feita anterior, que ele queria entender como é que as pessoas não conseguem falar. E talvez também de pensar justamente que, sim, as pessoas não querem escutar porque se assola um terror muito grande ao tentar escutar e ter essas imagens narradas. E talvez também recuperar o livro do Freud, Além do Princípio do Prazer, onde ele justamente traz a questão do trauma e que ele consegue escrever, então, após a Primeira Guerra. E talvez também me lembrei quando a Silvia Alonso nos visitou agora na nossa jornada, e se eu não estou enganada, quando ela aponta que para se sobreviver é necessário que haja uma desidentificação com aquele humano que é o humano agressor, que é o humano que coloca num trem onde o que vai sobrar vai ser carbono. Se há possibilidade, talvez, de um sonho, de uma tentativa de futuro, de uma tentativa de se desidentificar com o agressor, talvez haja justamente uma possibilidade de que se fale algo. E talvez, talvez não, mas o trauma faz marcas
indeléveis no psiquismo, e para que ele consiga ser elaborado, há de se ter realmente quem escute, quem acolha, quem seja testemunha do testemunho que essas pessoas viveram. E que hoje em dia também temos questões bem importantes, principalmente em relação à infância. Só para contribuir, assim. Obrigada, Débora. Gostaria de fazer um relato de uma... Eu falei de uns... que eu fiz uma resenha de vários livros, numa reportagem, foram 2 páginas, assim, eu me lembro. E agora, falando assim, eu me lembrei de uma coisa que talvez contribua aqui com o que a gente está conversando, porque eu acho muito bonita a cena. O livro é da Silvia Perlmutter. Perlmutter é uma senhora que escreveu já no fim da vida, e ela conta a história dela que me marcou muito, e que ela, quando ela estava, acho que era na Alemanha, o pai dela dormia com ela num cemitério, porque estavam pegando as crianças. Ele dormia, ficava com ela, ele passava a noite num túmulo, no cemitério, escondido, e ela sobreviveu por causa desse pai. Então, eu fico pensando o quanto o afeto também, uma família que passa afeto, né, para essas crianças, mesmo passando por tudo isso, ela tem a lembrança do amor. Só um comentário, eu sou leigo, né, mas essa cena me marcou bastante quando eu li. Posso falar, Karen? Claro. Karen, também gostaria de me inscrever. Pode ser depois. Tá, então Janete, depois Fernanda. Eu também, cara. Primeiro agradecer ao Gabriel e o Wilton, que beleza de trabalhos e de convites que vocês nos fazem, né, para entrar em contato e seguir trabalhando esses temas de um jeito tão sensível, tão bonito, né? E fiquei pensando nessa questão do como habita o homem esse mesmo sujeito que olha para o bebê, essa representação, né, do sujeito que olha para o bebê e diz, não, tem que morrer porque um dia vai ser, né, quando crescer vai ser um judeu, então tem que morrer. E quem acolhe as crianças, adota, imagina um futuro, né? Achei tão bonito a forma como vocês nos contando, resgatando relatos e histórias que são tão pesadas e impactantes, também conseguiram trazer esses tons de como é que a coisa acontece para que a vida persista, né? Para que, apesar ali da noite dos cristais, né, seja possível querer viver. Isso do luxo de viver, né? Que sobreviver é um luxo. E eu também me lembrei da Silvia Alonso, quando ela nos falava, né, que a vida quer viver, mas para que isso aconteça, como é necessário que alguém em algum lugar imagine um futuro, né? E como isso das palavras, achei tão bonita a forma como vocês trouxeram e o quanto isso tem a ver com o nosso fazer, né? As palavras nunca vão dizer tudo, mas à medida que elas vão tentando dizer, algo da ordem da vida se constrói, né? E algo da ordem da morte se ressignifica, também encontra um lugar, né? Então, que honra, que coisa tão boa ter vocês com a gente na formação. Muito obrigada, muito obrigada. Fernanda? Bom, eu sinto ainda processando, né, isso, tudo que vocês nos trazem, e agradecer a vocês, Hilton e Gabriel, por essas pesquisas que vocês fazem, essa oportunidade tua, né, Hilton, de ficar tão de perto com tudo isso. E esses relatos de vocês tão bárbaros, é interessante que eu escutava o Hilton com as falas tão dramáticas, tão duras, tão tristes dessas crianças,
e tinha algumas imagens que iam passando das produções gráficas, né, do desenho, e que eram bonitas. E umas mais belas ao meu olhar, outras, obviamente, mais tristes, mas que parece que ali estava uma perspectiva de algo diferente, porque tinha cor, né? E aí várias associações eu fiz, e acho que quero aqui me associar um pouco ao que a Débora e a Andressa antes diziam, do que isso nos fica para pensarmos no nosso momento, né? Porque eu fui escutando e linkando com algumas discussões das quais nós temos participado, certamente as outras pessoas aqui também têm experiências com quem poderiam linkar, né? Mas eu fiquei pensando no lugar que hoje a gente dá para as crianças, né? Outro dia eu estava participando na minha cidade sobre uma discussão do Plano Nacional da Primeira Infância, né, que é um plano que foi vinculado ao ECA, justamente para que o ECA possa, de fato, enquanto Estatuto da Infância e da Adolescência, da Criança e do Adolescente, possa, de fato, ser colocado em prática. E algumas coisas são identificadas, por exemplo, que a criança precisa ser cuidada. O que parece muito óbvio que a criança está cuidada, né? E aí se faz toda uma discussão em torno disso e o que esse plano diz, e aí se desdobra em planos municipais, né? É cuidada integralmente. E a gente não cuida integralmente das crianças. E uma das coisas que se aponta é que as crianças não são escutadas a partir da sua radical diferença do adulto. E isso está muito nas falas de vocês, né? Quando o Gabriel dizia, né, de uma família que acolhe uma criança que foi jogada do trem num desespero dos pais, que ela sobreviva, que ali talvez tivesse uma chance, e que alguém diz, vai passar, eu estou te cuidando, vai passar. E é o que a gente diz quando um dos nossos cai e rala o joelho, vai passar, né? E a gente vai botando um remedinho ou dando um colo, né? Então, e precisa que o adulto acolha a dor da criança, a dor da infância. E eu me lembrei que uma das coisas que mais me tocou durante a pandemia foi que a principal praça da minha cidade estava fechada com tapumes porque estava sendo reformada e dava impressões diversas para as pessoas. Uma vez alguém me disse, mas é por causa da pandemia, porque não dá para se encontrar, né? As crianças não podem se encontrar. Eu pensei, pois é, mas na rua, será que não? E aí me veio uma outra discussão, outro dia, num grupo de educadores, de um trabalho belíssimo que uma pessoa escreveu, numa dissertação, que dizia que as nossas cidades são organizadas para os carros, não para as crianças, né? As crianças incomodam, talvez porque as crianças dizem o que o adulto não consegue dizer, né? Então, a criança, ela precisa que o adulto não trabalhe para cuidar dela. E aí a gente pode entrar na grande discussão do momento, que é, as escolas devem retornar ou não, né? Bom, tem toda a questão da socialização das crianças que elas necessitam, mas é por isso ou é pelo aprendizado ou porque a gente está precisando numa cultura capitalista que os pais trabalhem mais, né? E não tem com quem deixá-las, com quem cuidá-las. Enfim. E por aí pensei em muitas coisas. E me lembrei de uma frase que, nessa discussão sobre o Plano Nacional da Primeira Infância, Vidal Didonné, que é um querido tio da Liege, que eu vi antes que estava aí na reunião, né, que é um educador que tem um lugar muito especial a nível nacional, né, para a nossa educação. Ele dizia, a criança é pai da pessoa humana. Obrigada. Muito lindo o que vocês nos propõem. Difícil, mas bonito no sentido de abrir para que a gente prossiga. Obrigada, Fernanda. Eneida?
Gabriel, muito obrigada, muito emocionante, muito sensível a fala, o trabalho de vocês. Também fiquei demorando assim para processar, né? Mas algumas coisas eu queria marcar, assim, que eu acho que foram mais impactantes, assim, que me chamaram a atenção para trazer. Claro, essa ideia ideia não, né? Esse fato de tirar o nome e colocar um número, né? Ele é tão significativo, ele é tão simbólico no sentido de fazer com que a pessoa deixe de ser um sujeito, né? E deixe de poder falar por ela mesma, né? O que afasta, né, da possibilidade depois de se apropriar da sua história e de narrar a sua história, né? Por isso a pergunta do livro do Primo Levi, né? É isto um homem? Né? E a partir de todo o impacto dessa que foi a maior barbárie, né, que a humanidade presenciou, eu fiquei pensando muito na fala de uma das crianças que o Wilton leu, que ela diz assim, ela disse, vinguem-se, né? Vinguem-se e construam um monumento. Fiquei pensando também no simbolismo e na força desse pedido, né? Como o vinguem-se num sentido assim de não silenciem diante da injustiça, né? Nem dessa e nem de nenhuma outra, né? Não silenciem diante da injustiça, vinguem-se, respondam, falem, né? E a construção do monumento também como uma forma de tornar concreto, tornar material para que não se esqueça, né? Para que não se esqueça que isso aconteceu. Então, as duas coisas que são ditas por uma criança e que são tão importantes, né? Que a gente não silencie diante da injustiça nenhuma durante todo o resto, toda a história da humanidade enquanto a gente viver, e que a gente não esqueça também, né? E achei muito, muito impactante isso, né? Que uma criança tenha dito isso. E depois o Gabriel falou da Ganhebã, né? E claro, aí a gente se remete ao Benjamin e como a gente pode retomar pela narrativa, né? Pela possibilidade da narrativa, né? Quando se pode devolver um nome, quando se pode recuperar um nome, se pode narrar, aí a gente pode dizer, então, que vai passar, né? Um pouco, né? Mas passa, né? Então, é isso. Muito obrigada. Foi muito bonito o trabalho de vocês. Obrigada, Eneida. Eu ainda vou passar a palavra para a Liege e depois Gabriel e Wilton, se vocês quiserem comentar as falas. Obrigada, Karen. Boa noite, Gabriel e Wilton, especialmente. Muito obrigada por darem palavra a tantos e tantas, né? Vocês conhecem, já ouviram falar, leram alguma coisa, escutaram uma italiana chamada Liliana Segre? Tá, eu não sei colocar aqui agora, compartilhar com vocês link, mas eu vou botar o nome depois, tá? Ela se chama Liliana Segre, ela acabou de completar 90 anos e ela, então, disse muitas coisas que eu gostaria de compartilhar, né? Mas vou tentar ser breve, então. Ela diz assim, eu sou, né, em primeiro lugar, uma avó, né?
ela é senadora, né? Senadora da República Italiana, nativa, trabalhando hoje. Ela fez uma fala maravilhosa recentemente, por ocasião também do aniversário dela. E ela, então, diz que, desde que ela se tornou avó, aquela pequena menina magra voltou a assombrá-la. Né? E que ela não é mais aquela menina. Né? Agora ela é a avó dela mesma, a avó dos netos dela. E aí o que eu vou trazer, então, que eu escolho trazer de tantas questões maravilhosas que essa mulher põe em palavras, é a mensagem que ela tem deixado aos netos dela, que é da borboleta amarela, aquela que vocês trazem, desenhada por uma criança no campo de Terezín, na Tchecoslováquia. E ela diz, esse discurso foi no Senado, né? Esses dias, em função do aniversário dela, ela fez um pronunciamento e ela disse: eu tenho dito aos meus netos, e digo também a vocês, sejam aquela borboleta amarela da criança do campo de Terezín. Sejam aquela borboleta amarela que sobrevoa os campos de arame farpado. Então, vocês, se me permitem dizer, são borboletas amarelas. E a gente precisa agradecer muito e pedir que borboletas amarelas continuem sobrevoando campos de arames farpados. Obrigada. Vou escrever aqui o nome dela. Obrigada, Liege. Só para contribuir só um pedacinho, Karen, tem uma entrevista, Liege, recentemente dela, numa publicação do Instituto Humanitas da Unicinos. Ah, é? Excelente. Depois eu te passo, Gabriel. Excelente. Mas eu só vou dizer uma frasezinha. Ela diz: aquele tema é um grito contra a indiferença. Sim. Ela é maravilhosa. Enfim. Aqui, ó, escrevi aqui Liliana Segre. O tema desse ano da SIG tem sido a humanização e a desumanização, as faces da desumanização, né? E acho que hoje tudo a ver com aquilo que nos desumaniza uma pessoa, e aquilo que nos humaniza, né? E esse tipo de relato agora é algo que nos recorda. Somos humanos. Hilton, Gabriel, nós estamos chegando mais ao final. Vocês querem comentar, acrescentar? A palavra com vocês. Só, antes dele, só rapidamente fazer um comentário, me permite. Primeiro, parabenizar a SIG pela escolha do tema, e ao Gabriel e ao Hilton, meu querido amigo, companheiro de caminhadas pelo Yad Vashem, um dos momentos mais lindos que eu tive nos últimos tempos. Para lembrar também de um livro do Kertész, Cádiz por uma criança não nascida, em que ele fala do desafio de sobreviver o sobreviver. E eu acho que isso poderia sintetizar um pouco em cada uma dessas crianças o desafio de seguir em frente, né? Parabéns, pessoal, pela sensibilidade com que vocês trataram o tema. Obrigado. Obrigado, Nelson.
Gabriel, primeiro, mais novos ou os mais velhos? Saiba os mais velhos. Então é tu, porque eu sou novo aqui. Depende do ângulo, né? Boa tirada. Bom, primeiro, né, novamente agradecer todos os comentários e questionamentos. Me parece que um pouco o que eu tentei trazer, assim, e que acho que vocês também trouxeram, é a gente poder ser convocado a seguir pensando e trabalhando, né, e escutando e vendo, né, porque acho que a gente fala muito do silêncio e da dificuldade, mas a gente fala muito da palavra e da imagem também. E fala muito da desumanização, mas muito da humanização, né? E poder, então, ser convocado por esses que já não estão, ou esses que conseguiram ter o luxo de sobreviver, para seguir nessa luta e nessa memória ativa, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado a todas e a todos. Bom, primeiro, eu queria falar o quanto é difícil trabalhar esse tema, né? Eu estava falando para a Karen, antes de nós começarmos, quanto mais nós estudamos esse tema, mais difícil é. Esse é um grande problema, porque dói mais entender o que é o ser humano, né? Porque nós estamos falando aqui do ser humano, nós estamos falando dessa capacidade do ser humano de destruir, de fazer, de matar. Isso é nosso. Isso é o assustador, esse é o espelho que nos assusta todo dia quando a gente olha, né, essas atrocidades. Essa fala sobre o Holocausto não é uma fala sobre o Holocausto. É sobre Ruanda, é sobre Camboja, é sobre a nossa favela, é sobre a nossa sociedade. Ela é a fala que nós escutamos no século XXI, como nós escutamos um monte de vezes no século XX. Por isso a importância em falar isso, em gritar isso. O Holocausto não foi feito por uma grande maioria, né? Não é, a grande maioria se calou, é esse o grande problema. Né? Essa testemunha passiva que viu acontecer e não fez nada. Eu só tenho a agradecer de estar aqui na SIG, da SIG ter me acolhido, e eu me senti muito bem, porque nós falamos a mesma língua, eu acho. Nós falamos do homem, nós falamos de hoje. Eu tenho que agradecer, por exemplo, também o Gabriel, eu já falei um monte de vezes para ele, pensar que ele foi meu aluno e hoje ele me dá cola nos seminários. Que baita parceiro de estar nessa formação, né? Desse prazer todo de falar da vida, né? E é interessante, né? Essa força que a criança tem, né? Essa fala o quanto é puro e quanto rompe tudo, aquelas botas nazistas, né? Não puderam conter isso. Hoje, quando a gente escuta as vozes e as obras delas, não existe, né, aquele poder do Reich de 1000 anos, desabou, mas as vozes das crianças estão aqui, e elas escutem, a fala delas encontra ouvidos. Porque é tão bonito, é tão puro, é tão humano naquilo que nós acreditamos que é o ideal do ser humano, né? Aquela pureza toda. Eu acho que isso é que nos faz se mexer, trabalhar, se movimentar, né? Eu queria só dizer que isso aqui é interessante, eu acho. Vocês viram pinturas de Terezinha. Essas pinturas, só para a gente ter uma ideia do terror que é. 11.000 crianças viveram em Terezinha. Não mais que 100 sobreviveram. A produção deles, hoje nós temos mais de 4.000 desenhos feitos por essas crianças.
Eles existem, eles estão no Museu de Praga, estão no Museu de Washington, estão no Museu do Holocausto de Jerusalém. Está lá a marca delas, fala. E eu queria agradecer também a uma pessoa, Friedrichs Bandejas, que foi a professora dessas crianças em Teresina. Ela organizou elas, as crianças. Teresina foi um ponto especial. Mas tem tanta coisa para falar sobre as crianças. E tem tanta coisa para falar sobre luz nesse momento de escuridão, que a gente tem que trazer isso, né, em outros momentos. Eu acredito... eu fiquei muito feliz de ouvir o Gabriel, ouvir vocês, né? E sempre me toca esse tema, não tenho como, eu não consigo ficar tranquilo. Obrigadão. Nós que agradecemos, o tema veio de ti, Hilton, o convite ao Gabriel, que vocês se juntaram e nos partilharam e nos desassossegaram, e combinando tanto com o que nós estamos vendo na nossa jornada, e eu quero convidar quem quiser se juntar à nossa jornada. Seguimos um sábado por mês, dia 7 de novembro, vamos falar sobre o demasiado desumano. Podem ver nas redes sociais como se inscrever. E dia 4 de novembro, uma quarta, às 11h30 da manhã, nós vamos falar sobre o racismo como desumanização. Então, os temas seguem e, como vocês disseram, nós precisamos falar. E, ao final, eu queria resgatar um texto de mais de 1000 anos, eu não sei direito. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, várias vezes fala das crianças. E quando a Andresa falou que revira o nosso estômago, é assim que ele começa. Ele diz assim: consomem-se de lágrimas os meus olhos, reviram-se minhas entranhas. Estou esvaziado de minha força que está por terra, pois o meu povo está arruinado. Enquanto nas praças da cidade desfalecem criancinhas e lactentes. Sempre já as crianças mexem conosco e devem seguir mexendo para que a gente sempre de novo também cuide mais delas, como também foi uma mensagem hoje e para todas as crianças que agora, hoje, estão sofrendo ao redor do mundo. Assim como os animais e o meio ambiente e os idosos e todos os mais fracos. Então, vocês nos ajudam muito a seguirmos pensando. Uma boa noite a todos e todas, obrigado pela presença e sigam conosco nas redes sociais, nas nossas atividades, sempre bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E obrigado. Boa noite a todos, todas. Obrigado, Débora. Obrigado pela presença de todos. Temos que salvar as mensagens, Débora, no chat. Vamos descobrir como fazer isso. Belíssimo narrativas, gente. Nossa. Lindo demais. É. Lindo demais. Um beijo, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu ver uma coisa aí no chat. Pois é, eu queria descobrir aqui, Karen. Tem um lugar que se faz isso. Talvez não. Pode desligar a gravação, Débora? Acho que está ótimo aqui. Tu pode parar. Tu parou a gravação? Parei.